Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho de Aruanda. Hoje falarei um pouco do islamismo, religião essa fundada pelo profeta Maomé, ou profeta Muhammad. Uma vez, um anjo apareceu para ele, propondo escrituras sagradas, e ele aceitou. Mais tarde, essas escrituras sagradas, reunidas, formaram um livro, e este se chama o Alcorão. Livro esse que os muçulmanos o seguem e fundaram a sua religião como seu profeta Muhammad. No islamismo, existem 5 pilares fundamentais. O primeiro é a crença de um Deus monoteísta ou a crença de um Deus único. Eles chamam de Allah. Segundo pilar, o pagamento zakat. Zakat é um pagamento anual de 2,5% de sua renda, enviado para as mesquitas para que possa ajudar famílias pobrezinhas espalhadas pelo planeta. E esse pagamento é 2,5% ao ano. O terceiro pilar são as 5 orações diárias sagradas. Aquelas que vocês veem que eles botam o tapete, se prostram em relação ao oeste, onde está a Meca, o templo sagrado dos muçulmanos. O quarto pilar é o jejum de Ramadan, de 30 dias. Jejum esse que consiste em atividades sexuais, jejum de vícios morais e jejum de comida também, para que você se conecte, se religue com Deus novamente e reflita sobre a sua vida aqui na Terra. O quinto pilar é, uma vez na vida, pelo menos, os muçulmanos visitarem e irem a Meca. Meca é um templo sagrado dos muçulmanos. Segundo historiadores, disseram que lá viveu o Muhammad. E se lá viveu Muhammad, provavelmente lá apareceu um anjo Gabriel. Então é dotado de uma energia que não tem mais fim para toda a humanidade. Bom, existem aquelas vestimentas que todo muçulmano usa, todo povo, a maioria dos povos do Oriente usam. Vamos falar um pouco sobre eles. São as burcas. As burcas são aquelas vestimentas onde as mulheres usam por completo, tampando o rosto, braço, mão, tudo. E existe os hijab. Hijab é aquelas vestimentas onde a face da mulher e as mãos ficam aparecendo. As burcas que fecham por completo geralmente são usadas pelo grupo famoso agora mundialmente, extremista, chamado Talibã. Vamos falar um pouco sobre o Talibã. O Talibã é um grupo extremista que nada tem a ver com os muçulmanos. Eles, às vezes, usam trechos do Alcorão para fazer políticas externas, mas que não tem nada a ver com o Alcorão e muito menos com o islamismo, os muçulmanos em si. Os talibãs significam, traduzindo, estudantes, e seguem uma corrente religiosa conhecida como deobanismo, onde seguem uma filosofia pactual. Pactual é uma filosofia muito radical, lá pequenininha no Afeganistão, onde existe uma comunidade de pessoas ou tribos radicais. E eles têm como uma ideologia principal a honra e vingança. Mas em cima disso eles usam pequenos trechos do Alcorão para justificar seus atos. Mas a comunidade muçulmana já se prontificou, já anunciou que eles os repelem. Eles não aprovam de jeito nenhum o Talibã e suas feitas práticas que
que estão sendo abordadas nos jornais e estão sendo aí no nosso dia a dia, lá no Afeganistão principalmente. O falido Talibã, para desassociarmos tudo que vocês verem de burca, de cap, de roupas muçulmanas, associarem a grupos extremistas em nome de Alá morrer. Não. Eles amam em nome de Alá o islamismo e seguem o Alcorão com muita firmeza, com muita dedicação ao próximo, sem questões raciais e sem preconceitos religiosos também. Vocês podem fazer uma visita a alguma mesquita que há por aqui e vocês vão ver que a abordagem é outra, a cultura é outra, é uma religião velha, da velha terra. A influência dos muçulmanos no Brasil, principalmente na Umbanda e no Candomblé. Como foram? Bom, os muçulmanos escravizados da África Ocidental vieram para o Brasil, migraram para São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, São Paulo não, perdoe-me, migraram para Bahia e Rio de Janeiro. São Paulo também teve, mas foi em menor quantidade. A grande massa foi para Bahia. Segundo historiadores, aqui no Rio de Janeiro, teve mais escravizados do que na Bahia. Mas isto é um outro tópico. Vamos falar aqui da questão dos muçulmanos escravizados trazidos para o Brasil. Essa leva de escravizados que vieram para o Brasil vieram da sua região chamada Malê. Então ficaram conhecidos como os malês muçulmanos no Brasil. Dentro desses malês tinha uma nação chamada Nação Mandinga. É um grupo, uma etnia de pessoas que hoje totalizam mais de 40 milhões de pessoas dessa nacionalidade mandinga que vieram para o Brasil. Hoje, mundo afora, como eu falei antes, são mais de 40 milhões. Mas naquela época era um grupo de pessoas, e eram bastantes. E esses mandingas, esse grupo de pessoas, traziam o Alcorão num papelzinho nos seus bolsos, para ficar citando-os durante o dia. Mas, como eram perseguidos, também naquela época aqui no Brasil, eles fizeram patuá e guardavam essas citações do Alcorão. Então, esses termos, patuá, mandinga, ficaram associados à feitiçaria. Então, todo que falava antigamente, fazer uma mandinga, né? Não tem esse dito popular, fazer um patuá, né, fazer uma feitiçaria, vieram dessas tradições dos muçulmanos para o Brasil. Então, esses termos, hoje conhecidos, popularizados aqui no Brasil, são heranças muçulmânicas. Outra herança são as vestes, também em comum, dia de sexta-feira no islamismo, que eles prezam pelo branco na sexta-feira. Introduzido no Brasil também pelo Candomblé, pela Umbanda, dia de sexta-feira, associado ao Oxalá, também pertence à herança islâmica. E os turbantes, principalmente dos homens, esses turbantes que os muçulmanos hoje muito usam, né? Se deu origem aos muçulmanos também que vieram para o Brasil dessa nacionalidade. E eles usavam muito esses capes, essas boinas, esses turbantes aqui, onde o Candomblé e a Umbanda adotaram também mais tarde. Na religião islâmica, Muhammad usou muito esse protetor de cabeça, principalmente por causa das poeiras do deserto. E o segundo ponto era para desassociar
quem era da comunidade islâmica, quem era o muçulmano, dos não muçulmanos. Porque já usavam turbante em outras épocas também. Isso é uma tradição dos países orientais em algumas regiões. Então ele decidiu adotar esse tipo de protetor de cabeça para desassociar, para diferenciar muçulmano de não muçulmano. E outro fato interessante é que o Orixá Malê, depois de 5 anos a Umbanda anunciados aqui no Brasil, veio propagandar mais a Umbanda aqui. E ele também tem história e passagem muçulmânica. Malê significa também muçulmano traduzido. E a antiga vida dele, na vida atrás dele, ele foi o príncipe Hadash, também Rajat. Lá atrás, como vocês podem ver, tem um vídeo falando só sobre ele no canal do Cuca. São elementos, heranças que os muçulmanos trouxeram para nós, onde esse vídeo é pequeno de falar. Principalmente nos atabaques, que nós usamos hoje na nossa Umbanda, foram tragos pelos muçulmanos, o arroz em que comemos, o algodão, entre outras coisas que eu poderia falar de herança muçulmana. Eles queriam distribuir e contribuir para a melhoria do planeta. E tiveram e têm muita influência hoje em todo o planeta. Pena que esses pequenos grupos extremistas fazem de toda religião ser praticamente intolerada em muitos países e muito mal compreendidas por falta de estudo. Por isso que falamos aqui no vídeo, estudem, procurem e busquem nas raízes e nas literaturas dos livros, não de internet. De internet há muito conteúdo bom, mas procurem a raiz, a base, o princípio dessas doutrinas religiosas, filosóficas. E, para fechar, temos a palavra Oxalá, que era pronunciada também como Ixalá, ou Ixalá, que significa se Deus quiser. Então, se Deus quiser que possamos ser mais tolerantes com os muçulmanos, se Deus quiser que possamos compreender que a comunidade muçulmana está fazendo a parte dela em querer um planeta melhor para ela e para todos nós, dentro das suas crendices, dentro do livro Alcorão. Dizendo que o Alcorão é de amor, é de paz, é de tolerância religiosa e, se seguir ele, a risca os leva ao paraíso. Mais uma coisa, eles também acreditam que Jesus voltará para governar os muçulmanos e toda a humanidade para algo melhor. Para o paraíso, para a nova regeneração, para a nova Jerusalém, seja como for, todos estamos em comunhão, em união fraterna. Todos somos irmãos fraternais nesse universo, filhos do mesmo Pai. Que Oxalá possa nos abençoar, que Xalá possa estar conosco, que Alá possa nos abençoar também. Um salve a todas as tribos, a todas as religiões do planeta. Que assim seja, e assim sempre será.